amigos do canal Doutor Agro, vamos para o Boletim Agro 30, que resume para vocês as principais notícias do mês de maio e o que é que nos preocupa aí para o mês de junho. Quais são os 5 pontos principais de acompanhamento aí do mês que vem e terminando com uma sequência de fotos interessantes, detalhes da AgriShow, pessoas, viagens, enfim, para deixar mais pessoal aí a nossa comunicação com vocês. Bom, principais fatos do mês aí, o que a gente pode destacar nesse primeiro bloco aí, números de abril e maio que são relevantes para o nosso pensamento do mês de junho. Começando com os grãos. Expectativa do mercado foi a divulgação pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da primeira estimativa para a safra 23-24. Com grandes alterações. Lembrando que a 23-24 é esta agora, que eles estão lá desenvolvendo, e é a brasileira, a argentina, que vai ser plantada no segundo semestre. Então, milho, a expectativa é que essas produções todas somadas do planeta nos levem a 1,22 bilhão de toneladas, 6% a mais de milho nesta safra em relação à safra que nós estamos terminando. Os Estados Unidos iriam para quase 390 milhões de toneladas de milho, 11,2% acima. A China com 280, crescimento de 1%. E o Brasil chegando a 129 milhões de toneladas, uma queda de 0,7% em relação a 130 esperadas para agora. E a Argentina volta ao jogo, com a expectativa que não tenha problema climático, colocando 54 milhões de toneladas de milho, que dá simplesmente 46% a mais do que ela colocou essa safra, que terminou com uma frustração muito grande aí. Em relação às exportações de milho, a boa notícia é que o Brasil teria um segundo ano à frente dos Estados Unidos, nesses anos mais recentes. Nós venderíamos ao planeta 56 milhões de toneladas, o que dá 3,7% a mais, e o Brasil ficando com praticamente 30% do market share, ou seja, do milho importado pelo mundo, 30% vindo do Brasil. É muito legal, né? E os estoques, com certeza, para cima, 313 milhões de toneladas, uma alta de 5% em relação a esta safra aí que está terminando. Então, realmente, no milho, é muito milho vindo aí. Na soja, o que os americanos nos disseram nessa primeira projeção do exercício 23-24? Também um tsunami de soja. Produção mundial chega a 410 milhões de toneladas, 11% maior, ou seja, nós teríamos 40 milhões de toneladas a mais do que nessa safra que está terminando. O Brasil chegaria a incríveis 163 milhões de toneladas contra as 155 agora, então um aumento de praticamente 8 milhões de toneladas. Os Estados Unidos também vem forte com 122,7 milhões de toneladas, 5,4% acima. E quem também, tal como no milho, volta para o jogo é a Argentina, com 48 milhões de toneladas, o que dá quase 50% a mais desta safra que teve essa mega frustração climática. Em relação às exportações aí de soja, o Brasil ficaria com 56% do mercado mundial. A gente venderia ao planeta 96,5 milhões de toneladas. E os estoques, tal como no milho, subiriam 21,2%, chegando ao final da safra 23-24 a 122,5 milhões de toneladas, né? É o maior estoque da história. Então, a primeira projeção, lógico que tem muito para correr ainda, né? Tem a safra americana, né? Tem a safra que vai ser plantada de verão no Brasil, da Argentina, de inverno do Brasil. Tem muita água para correr embaixo dessa ponte, mas a expectativa inicial é de grande volume de grãos. Aqui no Brasil, Conab divulgou a 8ª estimativa para os nossos grãos, lembrando que essa é a 22-23, ou seja, é a safra que nós acabamos de colher e o milho que está em andamento, e veio uma boa notícia aí. Nós voltamos a aumentar, estava com 312,5 milhões de toneladas, foi para 313,9, quase 314
milhões de toneladas, o que dá 15,2% acima da safra passada, novo recorde sem dúvida nenhuma. A soja está beirando 155 milhões de toneladas, era 153,6, portanto, de soja nós temos 23% a mais do que o ano passado, e o milho 125,5 milhões de toneladas, a estimativa voltou a subir, né? A condição da lavoura está muito boa, era 124,9. Nós vamos ter de milho no Brasil, contando com a segunda safra em andamento, lógico que ainda tem risco, 11% a mais do que o milho do ano passado. Outros pontos relevantes aí do mercado de grãos, comercialização de soja está abaixo, né, da safra 22-23, o produtor está esperando uma melhoria de preços que, na minha opinião, não vai acontecer, então nós estamos com um índice mais baixo. Outro ponto que me preocupa bastante é o déficit de armazenagem, né, na safra 22-23, o nosso déficit está estimado em mais de 115 milhões de toneladas, 118 milhões de toneladas, cresceu 41,2%, porque ele era de 84 milhões de toneladas. E aqui tem um grave problema, né, pessoal? O Brasil conseguiu agregar nos últimos 4 anos 14 milhões de novos hectares para grãos, nós estamos produzindo quase 70 milhões de toneladas a mais e a capacidade de estocagem não seguiu na mesma velocidade, portanto o nosso déficit de estocagem aumentou. O que isso traz de negativo? O produtor é obrigado a colher, já comercializar, já transportar, perdendo eventuais melhores momentos para comercializar esse grão se ele tivesse condições de armazenar. E aí tudo fica mais caro porque tem que desovar de uma vez e a ponta compradora sabe desse desespero porque não tem o que fazer ali com o grão. Daí que nós vimos que nesse mês aí de abril, maio, o preço em reais da soja e do milho caíram mais do que a queda que teve lá em dólar, em parte por causa desse estresse logístico aí que nós precisamos resolver, nós precisamos aumentar a capacidade de armazenagem nas fazendas do Brasil, nas cooperativas, né, das próprias tradings, né, dos canais de distribuição, das revendas, enfim, é muito importante que tenha essa condição mais forte aqui no Brasil. Voltando lá para os Estados Unidos, plantio de milho, que é uma variável muito importante, né? Dia 14/5 ele estava em mais de 65%, portanto está um número muito bom. Plantio de soja dos Estados Unidos está acima de 50%, também é um número muito bom. Então isso tudo está refletindo nos preços vindo para baixo, né? A soja ela chegou ali ao redor dos 120, você tem aqui em Cooperativa de São Paulo o preço próximo aí a 130 a saca, milho chegou um pouco para baixo de 55, está ao redor de 57, o algodão também R$125 aí arroba, café acima de R$1.000 a saca, né, e o boi também arroba ao redor de 270, 280. Então esse é comentando um pouquinho mais com você a situação de preços, né? Aquilo que a gente sempre está falando aqui no vídeo aconteceu. Quer dizer, vai ter uma hora que vai cair o preço caiu fortemente nesses últimos 2 meses e quem ficou ruim na história foi quem não vendeu antecipadamente a soja e o milho, não conseguiu travar um preço mais alto e está com o custo de produção extremamente elevado que foi feito em setembro, outubro do ano passado. E o produtor ainda que tem isso e ainda insumos armazenados da safra anterior, esse talvez seja o que está na pior situação nesse momento. Quem estava com insumo da mão para a boca e já tinha vendido boa parte dessa safra, vai aguentar um pouco mais o tranco aí, mas, turma, não é uma perspectiva boa, né? Talvez o que nós tivemos aí nos últimos 4 anos, 2 grandes amigos, né? O alto preço das commodities, principalmente soja e milho, que é a grande maioria, em dólar, e o câmbio, são amigos que estão, de certa maneira, despedindo aqui da gente. Então vem agora um novo cenário de aperto e que talvez traduza numa expansão um pouco menor de novas áreas no Brasil, né? Talvez o ritmo de 14 milhões de hectares em 4 anos, acho que dificilmente vai ser igualado. Nós vamos cair agora talvez para 1.500.000, 1.800.000 novos hectares aí por ano, o que não deixa de ser uma grande notícia, mas o
que a gente observou nos últimos 4 anos, provavelmente é um filme que terminou. Agora começa aí um novo filme, né? Outra preocupação muito importante aí são as pandemias na questão animal. Então, só agora que a pecuária começa a se recuperar do caso de vaca louca atípica, né, que fez com que desabasse aí o preço da arroba do boi. Ela recuperou um pouco, depois ela voltou a cair por conta de dificuldades comerciais com a China comprar esse produto que foi abatido durante o problema aí do embargo, mas aparentemente a situação está melhorando. Eu tenho uma expectativa também que o consumo no mercado interno recupere, né, e no segundo semestre, quem sabe a arroba pode chegar ali próxima dos R$300. Acho que é um número que pode ser factível aí para o segundo semestre, né? Mas também foi um aperto aí, né? Boa notícia é que para tudo quanto é lado o custo de produção vai cair, está caindo, né? Dos insumos, tem que cair o arrendamento também. Acho que preço de terra não cai, mas o arrendamento tem que começar a cair, porque senão não cabe mais com o novo preço que a gente tem aí, principalmente para soja, milho e outras commodities, né? Então, em relação à cana, comentando um pouco aqui também, a safra começou, ela já está com praticamente 35 milhões de toneladas moídas, está 18% acima. Nós estamos com uma performance muito açucareira, muito bom, né, um crescimento de 43,7%, produção de 1,53 milhões de toneladas. Etanol, crescimento também de 17%, 1,78 bilhão de litros. A expectativa é que a gente tenha aí uma safra próxima a 600 milhões de toneladas de cana, com a perspectiva muito boa para o açúcar. Nós estamos arrancando essa safra, né, que começou lá em 1º de abril muito bem no açúcar, e o etanol agora corre um pouco de riscos aí por conta de uma mudança na política de preços da Petrobras, né, que é algo que deve prejudicar o setor de cana, não sabemos como, e também prejudicar o acionista aí da Petrobras com essa interferência na empresa. Eu considero essa interferência alguma coisa, lógico, precisa ser feita, mas essa interferência, talvez dessa forma, não é a forma com a qual eu faria. Eu preferiria ter um programa, como vocês lembram aqui do Nota Fiscal Paulista, tá? Um programa de cashback para o consumo de diesel, para o consumo de gasolina, onde esse cashback seria retirado dos dividendos que vão para o governo e não dos dividendos que vão para o acionista, e deixar a Petrobras continuar jogando aí as regras de mercado, continuar tornando viável a importação independente de gasolina, porque competição é bom para todo mundo, né? Pena que essa alternativa não foi pensada, e se nós tivermos realmente uma interferência forte no preço da companhia, vai destruir o valor da ação, vai destruir a rentabilidade da empresa e vai de novo afetar aí o setor de cana, né? Então, porque você pode, com o desvio de mais produto para fazer açúcar ainda, porque o mercado interno de etanol hidratado principalmente não vai absorver, não vai compensar a fazer, aí também você derruba o preço do açúcar. Enfim, perde para tudo quanto é lado, né? Então esse é o ponto que eu queria comentar aí com vocês. Na cana, lembrando que as chuvas estão sendo generosas aí nesse período, parou um pouquinho a colheita em alguns momentos, então a operação está um pouco mais complicada, né? E como eu falei para vocês, o açúcar está com preço muito bom e está ajudando aí a começar com o valor do ATR bastante alto, né? Outros fatos de destaque: o Fundecitrus, um trabalho histórico aí feito em conjunto com a Markstrat, divulgou a estimativa de safra de laranja 23-24, surpreendeu aí o mercado porque nós estamos com estoques baixos e a produção de novo não vai ser uma produção muito grande. Lembrando que a Flórida, né, pessoal, que chegou a produzir 240 milhões de caixas de laranja, 250, vai produzir 16, 18, né, praticamente sumiu do mapa. E nós estamos aqui com 309,3, um número 1,55% maior do que a safra anterior. Abril vem vindo bem também, terminou bem, né, com os números de exportações, 14,75 bilhões de dólares, 0,6% abaixo de abril do ano passado, mas é um número bom, porque abril do ano passado tinha crescido bastante, né? A alta dos embarques de soja, a soja agora desovou, né? Ela veio, lembra que veio um pouco lenta,
mas agora os números de soja devem ser muito surpreendentes nos próximos meses aí. Então nós estamos vindo bem com a exportação. Lembra, o ano passado foi 159 bilhões de dólares. Quem sabe esse ano dá para buscar aí 165, 170 bilhões de dólares nas exportações do agro do Brasil, né? No caso da soja, um número interessante, pessoal, vocês sabem quanto que exporta por minuto de soja? Né? Praticamente 500 mil reais por minuto entram no Brasil graças à soja. Carnes é mais ou menos 250 mil reais, é muito dinheiro, né, que o agro está trazendo para irrigar a economia brasileira e proporcionar oportunidades aí para as pessoas. Comentar com vocês agora para o mês de junho, que é que a gente tem que observar, né, o progresso da safra 23-24 de grãos dos Estados Unidos, ou seja, talvez esse é o momento mais importante agora, como é que está indo lá o desenvolvimento das lavouras. E aí o segundo ponto é o milho segunda safra no Brasil, que são os campos hoje que têm grandes produções para a gente olhar. Eu acho que o terceiro ponto para ficar de olho aí é a questão política, o que está acontecendo aí na economia, tal, as oscilações de câmbio, né? O câmbio chegou a 4,88, eu acho que no segundo semestre ele vai estar ao redor de 4,70. Nós temos também que ficar de olho aí nos números e nas perspectivas para o plano safra 23, 24, é muito importante para propiciar a agricultura continuar crescendo, lembrando que nós estamos com taxa de juros muito alta. Juros, na minha opinião, é a principal doença da agricultura hoje, né? Drenando aí a renda das empresas, a capacidade produtiva. Ficar de olho também na questão global, né? A guerra, a situação lá da Ucrânia, o Mar Negro, o acordo, né? E tudo que a gente tem de surpresa aí acontecendo no planeta. E aí, dentre elas, as pandemias, né? Acho que comentei já um pouquinho aqui no vídeo, o Brasil teve já casos aí da gripe aviária em aves migratórias. Torcer para não chegar isso na produção brasileira. Eu sei que o pessoal da BPA, todo mundo está muito bem preparado, né? Questões sanitárias sendo super respeitadas aí pelo setor. Esse é um ponto que está aí. Também tem a peste suína africana voltando lá na China como pontos de impacto aí para observar nesse próximo mês, tá? Os meus parabéns aqui para fechar para a organização do AgriShow, em nome do ex-presidente Francisco Maturro, novo presidente agora assumindo o Marquesan, apesar dessa confusão política toda criada, que não foi criada por vocês, né? Vocês são pessoas de bom caráter, vocês são democratas e vocês acertaram na feira, apesar dos problemas que nós já falamos, da questão de estacionamento, excesso de demora, tráfego, a questão de infraestrutura de banheiro e outras coisas que eu tenho certeza que vocês vão melhorar para a próxima. Nós tivemos um resultado espetacular, né? O volume contratado de vendas, né? O público próximo a 200 mil pessoas, né? Realmente fantástico. Então fica os meus parabéns. Que pena que tenha acontecido esse evento negativo, que vocês não mereciam ter recebido esses elogios aí, né, do nosso presidente da República. Que pena que essa postura raivosa tem contribuído para afastar o setor mais importante da economia, da gestão do Brasil. Como a gente torce para o Brasil dar certo, espero que isso possa ser revisto, né, porque o respeito é bom em todos os momentos, né? E eu queria fechar aqui o nosso vídeo mostrando para vocês um pouco das viagens desse mês, né? Uma seleção especial aí sobre a AgriShow, né? O giro aí pelo Paraná, muito aqui o meu abraço, meu agradecimento aí à CBN, esse giro tradicional já, fomos já em 4 cidades, faltam outras 4, e as cooperativas do Paraná dando show, né? As cidades do Paraná, um grau de organização muito bacana. Então fica aqui o meu grande abraço, né, para Cascavel, Toledo, Umuarama, Cafelândia, né, Maringá, tá demais, né? O Paraná tá muito bonito aí. É isso aí, pessoal. Um prazer que todo mundo tenha aí um mês de junho espetacular. Se Deus quiser, estamos de volta no final de junho para dar essa cobertura aí e começar a falar de julho
para frente, tá? Valeu!